Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Números em Rede. Eu sou o professor Jimmy Cavalcante e essa é a terceira parte do bate-papo que eu estou tendo com o professor Elton Dória, lá da cidade de Jatobá, falando sobre matemática e o Enem. Se por acaso você perdeu as partes 1 e 2, clica aqui em cima no link que eu vou estar deixando para você acessar, tá certo? Hoje, para encerrar essa série, a gente vai falar sobre como otimizar o tempo da prova do Enem, quais são os conteúdos que mais caem, enfim, dicas preciosas. Então fica ligado, pega um papel e anota tudo, tá bom? Aproveita esse momento, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e curte esse vídeo. Bora lá? Antes de eu fazer a próxima pergunta, eu estou vendo aqui um comentário de Stênio, meu querido, meu amigo, meu irmão aqui, daqui de Petrolina, e ele colocou aqui um comentário interessante, né, que as escolas deveriam preparar mais os alunos na questão de interpretação. É interessante você ver que um aluno, ele às vezes não desenvolve uma questão, porque quando ele lê o enunciado, ele simplesmente tem dificuldade em interpretar, né? E eu não sei se acontece com você, mas com alguns alunos meus, de vez em quando acontece o seguinte, diz assim, professor, leia a questão aí em voz alta para mim, porque quando o senhor lê, parece que dá uma luz diferente. Fala aí um pouco aí, Elton, sobre questão de interpretação. É verdade, viu, Jimmy? Que interessante que a matemática ela é muito mais do que fazer contas, né? E a matemática ela trabalha com números, formas e grandezas. Mas na resolução de questões de matemática no Enem, há necessidade do aluno ter um trato muito bom com a linguagem. Então, aquele aluno que ele é um leitor, ele tem uma vantagem muito grande, Jimmy, na prova de matemática. Porque quando ele lê aquele item, ele consegue fazer uma síntese, ele pode até criar uma versão do item, da questão. Será que essa questão não podia ser entendida assim? E ele termina resolvendo a questão, né? Há necessidade realmente de o aluno ele ser um bom leitor na prova de matemática. Porque ele tem que interpretar, fazer uma síntese, identificar o que o item está pedindo, né? Porque um item ele é dividido em 3 partes, né, Jimmy? Antigamente falava enunciado, comando e alternativas. Agora é texto base, enunciado e alternativas. Quando ele tem um traquejo em relação a trabalhar com o item, saber por onde ele entra no item, fica muito mais simples. E deixa eu dar uma dica rica aqui para os jovens que vão fazer o Enem. Não comecem a questão pelo começo. Geralmente a gente começa pelo começo. Primeiro, seja um bom leitor. Leia, tenha costume de ler bons livros. E se você quiser saber bons livros, peça dicas a Jimmy aí. Jimmy, me dica o livro, que ele tem livros muito bons. Ganhei um dele ano passado, excelente. Seguinte, quando você for começar pelo item, não comece pelo começo. Comece pelo meio. É interessante que você entre num problema já sabendo que o problema vai cobrar de você. Não é legal você entrar num problema, no meio do problema, no meio do item, você dizer assim, eita, a questão ela está pedindo isso. Não é interessante. Eu até faço eu ilustro isso na sala de aula, quando os alunos estão na sala de aula, eu digo, se o aluno estivesse lá fora e ele entrasse, eu pedisse, observe tudo que tem nessa sala. Aí o aluno observa, aí ele sai. E eu vou lá fora e pergunto, tinham quantas pessoas de casaco? Você concorda comigo, Jimmy, que aquela pessoa entrou e ele gastou energia desnecessária olhando para uma lâmpada, olhando para um quadro, para um birô, para um projetor? Porque se lá fora eu já tivesse dito, olha, você vai entrar na sala, você vai observar tudo, e quando você sair eu vou lhe perguntar, quantas pessoas estão de casaco? Quando o aluno ele entra na sala, que na verdade é quando ele entra no item, na questão, ele já sabe o que está cobrando, ele já vai catar informações necessárias para resolver. Ou seja, o item todo de matemática ele tem um texto, depois tem outro texto, depois tem as alternativas. E existe o espaço, né? Tá o texto base, texto de referência, aí tem tipo, o cara dá 2 enters lá no computador, aí tem um espaçozinho. Você tem que ler primeiro aquilo dali, você primeiro lê o comando, né? Que a gente chama de enunciado, para depois você entrar no problema. Que existem questões de gráfico, Jimmy, que você não precisa nem ler o texto base. Tem uma questão do Enem, há uns anos atrás, Jimmy, que diz assim, no enunciado, no comando, na pergunta com que o paulistano gasta mais? Aí tem um gráficozinho, Jimmy, com os gastos do paulistano, e tinha lá um gráfico de barras. A maior barra era alimentação.
vai para a alternativa, marca lá alimentação e vai para outra. E lá no texto base está dizendo lá, o paulistano vem gastando cada vez mais, coisa e tal, informações interessantes, Desnecessárias. mas desnecessárias. 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 Então é interessante que o aluno entre no item já sabendo o que o item vai cobrar, que a gente chama isso ali de enunciado. Antigamente chamava de comando, mas mudou a nomenclatura, ok? Então, uma dica boa isso daí. Interessante, viu, Jimmy? Para alguém otimizar o tempo. Porque a gente falando de... A prova, no dia de matemática, são 180 questões, né? Aliás, 90 questões. 90. Perdão. 180 são os 2 dias. 90. 45 de matemática, 45 ciências da natureza. E a gente vai ter aí 5 horas para responder. Ou seja, se a gente fizer aí, né, e transformando isso para minutos, nós vamos ter 300 minutos. Existe um cálculo aí, algumas orientações de professores na internet, diz que o cálculo do tempo da prova é o seguinte: 30 minutos, você separa os 30 minutos finais para preencher o cartão resposta, e aí o que sobra, os 270, quando você divide pelo número de questões, você tem a média aí de 3 minutos por questão. Então, só para a gente reforçar melhor essa questão de, já que o aluno tem 3 minutos, né? E às vezes, quando você vai explicar uma prova, porque eu não sei como os seus alunos no dia posterior ao Enem, mas eu sei que os meus, às vezes até no dia, chegando em casa, os que levam o caderno de provas já começam a mandar foto. Professor, e essa questão? E responde aí. Desse jeito. Quando você vai explicar a questão no quadro, ela leva bastante tempo, né? Então você já falou aí sobre a questão de que questões extensas normalmente são mais difíceis. Falou essa questão do enunciado. O que mais o aluno pode estar atento para realmente ele otimizar da melhor forma possível? Jimmy, essa dos itens grandes e extensos, na verdade, geralmente eles são itens de médio ou difícil, né? Até um aluno certa vez, não, mas pode ser uma questão grande, ela pode ser fácil. No Enem, não. Geralmente as questões grandes é porque elas estão oferecendo muitas informações. E se elas estão oferecendo muitas informações, elas vão cobrar muito de você. Então, geralmente, os itens extensos, não é legal começar por eles, a não ser que seja extenso por causa de um gráfico. Mas se for extenso por causa de texto, de informações, não é legal. Uma dica, Jimmy, interessante é você estar sempre municiado com ferramentas ricas. E eu digo em qualquer lugar, uma ferramenta riquíssima para uma prova de Enem é a regra de 3. Parece até brincadeira, viu, Jimmy? Parece até brincadeira. Até teve uma pessoa que escreveu aqui, como é que eu faço para ficar bom em matemática? Você tem que começar de conteúdos básicos, bem básico. Tente resolver muitos problemas que envolvam regra de 3. Tente resolver muitos problemas que envolvam regra de 3. Porque se a gente for, Jimmy, olhar por regra de 3, conteúdos de matemática que a gente consegue resolver utilizando essa ferramenta, fica muito fácil. Então, fazer resolução de exercício, de questões através dessa ferramenta, ela é muito boa. Você pode resolver questões de porcentagem, questões de função afim, questões de progressão aritmética, questões de juros simples, até questões de física, né? Funções horárias, você pode resolver algumas questões disso com regra de 3, crescimentos lineares. Então, é uma ferramenta rica. É uma ferramenta rica. Você está municiado de algumas ferramentas. E a regra de 3 em si, ela é riquíssima. Então, uma dica é essa. Procura as questões que você vai ganhar tempo. Porque tem questões realmente, Jimmy, que você não consegue resolver em 5 minutos, 6, 7 minutos, não. Você gasta mais de 5 minutos. E onde é que você vai conseguir esses 5 minutos se você tem uma média de 3 minutos por item? Naquelas questões fáceis. Aquela questãozinha que você bate o olho e matei, já ganhei essa. Né? 1 minuto, você conseguiu fazer em 1 minuto, já sobra 2 para outra. Né? Então, tenta ganhar tempo em questões fáceis. Mas super valorizando as questões fáceis, que elas valem muito. Das 18 fáceis, quase 60% da nota são atribuídas nela. Ok? Então, se municie de ferramentas, se municie de ferramentas de geometria, né? Geometria, as formulazinhas, né? Faz uma revisão de fórmulas de geometria, mas sabe quando aplica, que quando tem uma questãozinha lá de cilindro, de cone, esfera, geometria plana, eita, a fórmula é essa, você termina ganhando a questão muito fácil também. Mas faz uma lista as formas de geometria que vai lhe ajudar muito, né? Esteja muito habilidoso em resolver questões através de regra de 3, né? Para você conseguir sobrar tempo para as outras.
Me diz aí, por favor, o pessoal perguntou e já estava aqui na minha lista aqui, perguntar. Quais são os conteúdos de matemática que mais caem no Enem? Você falou aí sobre a questão de regra de três ser um conteúdo que dá para resolver muita questão, né? Mas quais são os conteúdos? O que é que o pessoal estuda, precisa se empenhar mais para o Enem? Pronto. Existem conteúdos que eles são imprescindíveis, Jimmy, tipo análise combinatória. Análise combinatória. Todo Enem vai ter lá 2, 3 questões de análise combinatória. E quando o aluno ele tem trato com isso aí, ele ganha essas questões, ok? As questões de funções quadráticas, as parábolas, né? As questões de a própria regra de três, que ela vai ajudar muito, né? Mas as questões que envolvem as funções, seja ela função afim, seja função quadrática, seja qualquer função, o aluno viu um item lá, e no meio do item tem lá aquela funçãozinha escrita, essas questões são boas de ganhar, porque no próprio texto está dizendo o que significa cada letrinha, cada variável daquela função, ok? Então, análise combinatória, as questões de funções em si, resolver questões de funções, as questões de geometria também, Jimmy, elas podem chegar até 10 questões das 45, ok? Pode até ultrapassar 10 questões de geometria. Então, as questões que envolvem funções, principalmente, né? A regra de três, ela é indiscutível a importância dela, mas as questões que envolvem as funções, as questões que envolvem análise combinatória e as questões que envolvem geometria são o corpo da prova, grande parte do corpo da prova. Qual é a avaliação que você pode fazer em relação ao Enem versus pandemia? Né? Algo que os alunos têm questionado muito, né? E o MEC está aí na decisão se adia o Enem, se não adia. Então, a gente sabe que é uma verdade que os alunos eles têm sido prejudicados, né? Na questão da falta de aulas presenciais, que mesmo com a tecnologia, com as aulas remotas, não são a mesma coisa. Então, o que é que você me diz, essa pandemia que vai influenciar na questão do Enem? É verdade, viu, Jimmy? É atípico isso, né? Atípico. Mesmo 60% dos candidatos, quase 60%, né? Mais de 50% dos candidatos, eles já terem terminado o ensino médio, ou seja, alguém pode até dizer, não, eles já estão preparados, não estão, né? Assim, não estão em relação a eles podiam estar ganhando mais experiência, né? Seja num cursinho pré-vestibular, seja em algo, uma ajuda presencial, mas só em já ter adiado foi de uma sabedoria muito grande, ok? Mas há um prejuízo, há um prejuízo, há um prejuízo. Os alunos de terceiro ano que vão prestar esse ano, principalmente os alunos que não estão conseguindo ter essas aulas remotas, os alunos que já estão tendo a aula remota já está sendo prejudicial, né? E imagine os alunos, principalmente da rede pública, que não tem esse artifício, essa oportunidade de ter aulas remotas. Mas, certeza, tem um prejuízo grande. E a gente só vai poder ver realmente o resultado disso depois que... ou mais na frente, né? Mais na frente. A gente está indo aqui agora para nossas considerações finais e eu gostaria que você deixasse uma breve mensagem, uma breve palavra para quem nos acompanhou e também para as pessoas que vão estar acompanhando depois esse momento, tá certo? Ok, Jimmy. Rapaz, que um presente de Deus um momento como esse, uma oportunidade dessa, viu? Ok? Muito bom. Eu gostaria de deixar um versículo aqui, Jimmy, certo? Lá em Provérbios 15:33. E diz, o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra, ok? Um presente para a humildade é a honra, a glória, o reconhecimento. Interessante que o que seria a verdadeira humildade? É você colocar na situação de estar disposto a crescer, estar disposto a aprender. Então, quando uma pessoa, independente da área, seja na educação, vamos dizer na educação, um aluno, uma pessoa que se diz assim, eu estou disposto a aprender, eu estou disposto a crescer, vale muito mais do que até aquela pessoa que ela é mais habilidosa, que é normal. Existem pessoas até mais habilidosas do que outras em determinadas áreas, vamos dizer na matemática. Isso é normal, ok? Mas não é a habilidade em si que vai lhe dar o resultado, o bom resultado, mas a sua disciplina, a sua disposição a crescer,
a aprender, a aprender, a aprender. E um presente de Deus em relação à humildade é isso, é a honra, certo? Está lá em Provérbios 15:33. Faz presente de Deus nesse momento, viu, Jimmy? Ok? Abração, velho. Você é caríssimo, você é uma bênção no nosso meio. Elton, muito obrigado por ser essa pessoa, né? Esse ser humano, acima de ser um profissional, acima de ser um professor de matemática, você é esse ser humano extraordinário, né? Você é uma pessoa, não apenas mais um professor de matemática, mas você é uma pessoa que é não iluminada, mas uma pessoa luminosa, porque tem a luz de Deus, né? Você é luz, a Bíblia nos chama de sal da terra e luz do mundo. E eu queria aproveitar também para você compartilhar, né? Eu acabei esquecendo isso, eu não poderia deixar de pedir para você falar como é a sensação de você ter acompanhado um aluno, né, os seus alunos durante o ensino médio e depois ver eles passando no vestibular, entrando na carreira acadêmica, né, entrando em grandes áreas, se desenvolvendo profissionalmente esse feedback. Eu queria que você finalizasse aí até também como uma forma de carinho pelos seus alunos, tá bom? Rapaz, Jimmy, é a grande satisfação do professor, viu? A grande realização do professor é ver seus alunos chegando em realização de sonhos, chegando nas suas profissões, independente de qual a profissão, né? Que o leque é muito grande de oportunidades, independente da área, mas quando o aluno ele encontra a sua área, se realiza profissionalmente, quando a gente vê esses profissionais sendo um cidadão de respeito, né? Uma pessoa que está disposta sempre uma pessoa que está sempre disposta a crescer, é a realização do professor, Jimmy. É a grande realização do professor. É ver o aluno ele alcançando, realizando seus sonhos. E quando o aluno passa num vestibular, passa num Enem, entra numa faculdade, irmão, eu vibro demais. Eu vejo aqui vários ex-alunos passando aqui, viu? Vejo aqui um Josimar, nesse instante aqui, entrando, um aluno de matemática também na UNEB. Vários de mim. É uma satisfação muito grande. Uma realização muito grande. Acho que é o grande trunfo, a grande vitória do professor é ver os alunos realizando seus sonhos. E, professor Elton, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Sucesso aí. E, com certeza, nós vamos ter muitos outros momentos como esse para abençoar as vidas, tá bom? Então, Elton, valeu, um grande abraço. O pessoal que está acompanhando a gente, um grande abraço, mas não se esquece. Se inscreve lá no canal no YouTube, Números em Rede, segue lá, Números em Rede no Instagram, segue Elton Dória no Instagram e fica na expectativa de acompanhar os melhores momentos no YouTube, tá bom? Dessa live. Enquanto isso, você vai assistir a live salva no IGTV, tá bom? Então, um grande abraço e até a nossa próxima live, pessoal. Fique com Deus. O nosso vídeo está chegando ao fim. E aí, o que é que você achou? Coloca aqui nos comentários a tua pergunta, a tua dúvida, as tuas impressões, que eu tenho certeza que você recebeu dicas valiosíssimas, preciosas, tá bom? Então, eu tenho um encontro marcado com você no próximo vídeo. Um grande abraço e até logo!